Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre o crescimento da população brasileira. São dois os fatores relacionados ao crescimento populacional, a imigração e o crescimento vegetativo natural. Sobre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, e os que vieram de maneira livre ou espontânea, principalmente portugueses, italianos e japoneses, e recentemente angolanos e bolivianos. Observe no gráfico a contribuição da imigração para o crescimento populacional do Brasil. Entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu para o crescimento populacional do país. Após 1930, a imigração decresceu, assumindo uma importância menor no crescimento populacional. Já recentemente, houve um aumento expressivo de imigrantes no Brasil. Isso ocorreu devido a vários fatores, como a falta de oportunidades econômicas, instabilidade e perseguição política, desastres naturais e guerra nos seus países de origem. De acordo com os dados da Polícia Federal, cerca de 1,2 milhões de imigrantes viviam no Brasil em 2017, o que representa menos de 1% da população do país. O crescimento vegetativo natural é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos a cada 1.000 habitantes e a taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos por 1.000 habitantes. Foi estimado em 2020 pelo IBGE uma taxa de natalidade de aproximadamente 13 nascimentos por 1.000 habitantes e uma taxa de mortalidade de cerca de 7 óbitos por 1.000 habitantes. Com isso, a estimativa de crescimento vegetativo da população brasileira em 2020 foi de 7 para 1.000, ou seja, em cada grupo de 1.000 habitantes, a população aumentou em aproximadamente 7 pessoas. Nos dias atuais, o crescimento natural da população é a principal causa do crescimento quantitativo da população brasileira, ainda que esse crescimento venha diminuindo desde a segunda metade da década de 1960. No próximo gráfico, vemos a evolução da população entre 1800 a 2050. Lembrando que depois de 2010, ano do último censo, os números populacionais são apenas estimativas. Essa foi nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção. Bom estudo a todos.